E o que é o diagnóstico, né? Como que eu consigo ter um panorama geral da minha operação e, de fato, gerir aquilo que eu coloco tanta energia, né? O diagnóstico, ele precisa ser o seu guia ali da liderança da sua empresa. Então, é nele que você vai colocar ali, né, se cada um dos pontos que você estabeleceu dentro do seu plano de negócios está sendo, né, de fato executado. E o que seria, né, esse diagnóstico? Como que a gente consegue chegar lá, né? E aqui eu vou te ajudar com um passo a passo muito claro para deixar isso factível dentro da sua operação. O diagnóstico nada mais é do que um panorama geral ali de todas as suas metas, de todos os seus objetivos, de todas as áreas, inclusive, que você tem dentro da sua empresa. Ele deve ser ali a bússola que guia cada ação que você vai ter dentro do seu mês, seja para repetir um bom resultado, ou seja para melhorar, né, adaptar ali as arestas ali da sua operação para que de fato você chegue aonde você quer chegar. Então, dentro desse diagnóstico, a gente vai olhar todas as metas que a gente tem. Vamos focar aqui primeiramente em resultados. Então, toda a sua linha ali de receita, margem operacional, o lucro que você está tendo, qual foi ali a distribuição de receita por canal, né? Se você vende em mais de um espaço, um exemplo, né? Então, eu forneço canetas para supermercados, eu forneço canetas para papelarias, eu forneço canetas para o Mercado Livre, né? Então eu preciso saber qual é a entrada que eu tive em cada um desses canais, né, o quanto eu vendi e se isso estava alinhado com os meus objetivos, para que eu saiba exatamente ali qual foi o vetor que trouxe para mim aquele resultado. Nesse diagnóstico também eu preciso saber da eficiência da minha operação. Então teve algum gargalo, né? Então você vai olhar ali, por exemplo, para todas as áreas, né? Qual foi a área que mais andou ali na linha, né? Que fluiu conforme o objetivo esperado. Vou te dar um exemplo. Já que você vende canetas e você vende para o Mercado Livre ali, essa logística de entrega fluiu bem? Foi ali de acordo com o esperado? Você conseguiu fazer as entregas dentro do prazo ou não? Teve algum entrave nessa operação? Outro exemplo, né? Então, você vende para o Mercado Livre, você precisa fazer um contrato, muito provavelmente, pois ela é uma grande plataforma de e-commerce. Se você precisou fazer um contrato, isso travou no seu jurídico ou realmente ali você conseguiu cumprir o prazo estimado que você tem combinado com aquela área? Então, esses são alguns exemplos para você trazer o diagnóstico inteiro da sua operação e saber exatamente o que você precisa ou mudar ou intensificar. Um exemplo aqui, como se a gente estivesse com uma dor no peito. Então, se eu estou com uma dor no peito, eu não vou sair ali tomando qualquer remédio. Eu vou fazer exame, eu vou fazer um raio-x, eu vou fazer uma ressonância para saber exatamente o que eu preciso tratar. E o diagnóstico que você vai fazer da sua operação, ele tem que ser exatamente igual a um raio-x, exatamente igual a uma ressonância. Você vai olhar ali por cima, né? A gente usa um termo aqui chamado de big picture. Você vai tirar uma foto ali de cima da sua operação e entender qual foi o ponto que trouxe bons resultados ou que levou a resultados negativos. Se você não tem um diagnóstico claro da sua operação, como você vai saber qual remédio aplicar? Né? É preciso ter ali claramente na sua visão de empresário, de líder, o que aconteceu para que você seja estratégico ali e mude, né, a ação que precisará ser mudada, né, ou que precisará ser intensificada, mas que faça isso mexer um ponteiro da sua receita. Todo empresário, todo líder, ele busca lucro. Então, realmente crescer ali a sua operação e é isso que a gente vai aprender a fazer aqui nesse vídeo. Então, eu vou separar aqui o nosso diagnóstico, dado que você é a primeira vez que você pode estar fazendo isso, então, para te dar um guia prático realmente aqui e factível de você construir. Então, começando pelo primeiro passo, o que a gente tem que fazer aqui? Principalmente é olhar financeiramente a sua margem, ela foi atingida? Então, você estabeleceu ali que você vai vender 10 milhões de reais. Né? O que aconteceu dentro desses 10 milhões de reais, considerando ali que você tem o seu canal de vendas do Mercado Livre, você tem ali também o seu canal de vendas da papelaria e o seu canal de vendas de supermercado. Tendo as metas claras aqui por cada canal, você vai saber exatamente, né, qual foi que trouxe mais ou que trouxe menos. E aí você consegue, né, prescrever ali exatamente o remédio que você precisa. E além de tudo, né, o problema maior das empresas hoje em dia é o caixa. E a gente tende a achar que o caixa ele é o problema, né? Ele é a causa raiz. Mas ele não é a causa raiz, ele é o sintoma de alguma coisa que está muito ruim. E aqui vão alguns exemplos. A sua precificação está aderente, né?
Todo empresário, todo líder tem que visar resultados. E resultados positivos é dinheiro no bolso, né? Então, você sentou ali, viu qual é o custo da sua mercadoria, o quanto você leva para embalar essa mercadoria, o quanto você leva para entregar, né? O quanto você gasta, né, para entregar essa mercadoria, quanto tempo você leva. Então, uma vez que ela está bem precificada, você tem uma margem de desconto, você precisa ter claramente qual é o seu mínimo e qual é o seu máximo, para que você não rompa ali e não prejudique a rentabilidade da sua operação. Uma terceira coisa aqui, né, que é muito importante também, é saber qual é o seu ciclo de pagamento. O que significa isso? Então, você vendeu ali 1.000 canetas para o Mercado Livre. Essas 1.000 canetas custaram 10.000 reais dentro do custo da sua mercadoria. E para que você consiga, né, ali produzir mais 10, 20 mil canetas, você precisa receber esse dinheiro em até 40 dias. Esse ciclo de pagamento, ele precisa ser muito claro dentro da sua operação e você precisa ter clareza se você está cumprindo ele, porque senão vai te faltar caixa. E aí o problema não é o caixa, o problema é o ciclo de pagamento. O problema foi o que você negociou ali com o seu fornecedor, né, o seu comprador. Então ajuste isso, tenha claro, para que você tenha até margem de negociação. Então, se o seu ciclo de pagamento precisa ser 45 dias, você precisa ter uma margem caso esse cliente seja, né, inadimplente, venha a ser inadimplente. Você precisa negociar ali um pagamento antecipado para você ficar com um risco futuro aí mitigado, ou você precisa aí garantir meios de antecipação de pagamento. Mas esse eu vou deixar para um outro dia. Então, estar preocupado ali com o quanto você vende e qual é a margem que você está atingindo é muito importante, porque vender muito pode ser tão ruim quanto vender pouco se você não estiver trazendo o lucro e o resultado esperado da sua operação. O segundo grande passo para você ter um diagnóstico muito claro, ele vai depender muito do quanto você se planejou de maneira eficiente, né? Então, o quanto você construiu um planejamento estratégico robusto e sólido. Por quê? Porque eu estou falando de metas e de comercial. E comercial sem metas claras e factíveis, ele é como um barco assim sem direção. Ele vai até navegar, mas uma hora ele vai bater em alguma rocha que ele vai cair aí e a mar aberto e talvez não consiga voltar para sua casa. Então, uma vez que você tem a sua meta bem planejada, com cada um dos seus comerciais, as suas equipes de vendas ali, você precisa estabelecer uma rotina, né, rituais de acompanhamento desses resultados. Comercial que não tem ali a meta clara, um controle de pipeline robusto ali, coerente, para que você realmente não perca ali nenhuma etapa da venda, porque é muito importante que o cliente ali entenda que você está intencionalmente querendo trazer ele para dentro de casa, ele provavelmente não vai te entregar resultado. E o maior responsável aqui por garantir que o comercial está focado em buscar a meta é o empresário, é a liderança. Afinal, é você quem guia. Ele usa você como bússola e você quem construiu muito provavelmente esse planejamento estratégico e sabe quais são as etapas que ele precisa passar para de fato atingir aqueles objetivos, né? E aí tudo isso precisa estar atrelado a um planejamento muito sólido. Não adianta você estabelecer ali uma meta de crescer 50, 70, 80% da sua operação sem nenhum fato novo. Então você está querendo mais um milagre ali do que de fato um crescimento sólido. Para desenhar aqui mercado endereçável, fazer o planejamento das suas metas ali, dividir ela por canal de vendas, por vendedor, né, por estratégia de negócio, você precisa saber claramente qual é o seu mercado endereçável, o quanto você quer dele, e aí, conselho que eu te dou, se você está começando agora a sua operação, não adianta você desenhar um planejamento estratégico que abranja nacionalmente, internacionalmente o seu mercado. Comece se apropriando do que está perto de você. Desenhe algo que é factível para a sua operação. Afinal, dependendo do seu nicho, você está aí num oceano vermelho. Né? Então, tenha aí clareza. Porque desenhar metas muito altas e que não tenham ali uma base consistente, né, da criação, você vai estar simplesmente se enfiando em um problema. E eu te digo por quê. Você vai estar esperando uma receita que ela não vai entrar. Você está esperando uma margem que você não vai atingir. Você está esperando ali um lucro que não vai chegar. E aí você começa a pensar em soluções mágicas, né? Então, eu vou investir mais em marketing, eu vou investir mais em pessoas, eu vou contratar mais gente, porque se eu contratar mais gente eu vendo mais. Eu vou participar de feiras e eventos. Mas o seu problema, às vezes, é você desenhar um mercado muito maior do que o que de fato você consegue ali garantir que você vai abarcar. E aí você começa a minar o time. Por quê? Porque ele vai remar, remar, remar e não vai chegar no objetivo que você quer. Então não cometa o erro de não estabelecer metas assim com uma base sólida ali de como chegar nela. Porque quando o time estiver ali no plano tático, realmente executando ali a operação,
Uma vez que eles se sintam perdidos e comecem a não ter os resultados esperados, eles vão te procurar. Afinal, você é um empresário, você desenhou aquela operação. Então, eles te têm ali como a bússola ali daquele resultado. Então, eles vão te procurar. O que que eu estou fazendo de errado? O que que eu estou fazendo certo? Como você entende que eu vou mudar? E você precisa ter essas respostas. Então, desenhe uma meta coerente, mas também garanta ali que o seu acompanhamento com o time, nos seus rituais ali, que às vezes precisam semanais, quiçá diários, eles estão acontecendo. Meta pelo líder, pelo empresário, precisa ser acompanhada diariamente. Isso não pode ser aí uma novidade dentro da sua rotina. No dia 20, no dia 25 de cada mês, você está com chance aí zero de atingir a meta. Você precisa ter isso imbuído dentro da sua rotina, né? Meta clara toda hora para o comercial, controle de pipeline assíduo, porque senão você vai ficar sempre na corrida contra o relógio. O terceiro passo é garantir aqui a eficiência da sua operação. E o que eu quero dizer com eficiência operacional? Seguindo na linha de raciocínio que a gente falou da caneta. Então, se você tem uma capacidade de produzir 30 mil canetas por mês, é isso que você tem que colocar ali como estoque para vendas. Então, não adianta você ter uma capacidade de produzir 30 mil e você precisa entregar isso dentro do mês corrente e você vender 90. O que vai acontecer? Um grande gargalo na sua operação. E você pode até vir a ter um cliente detrator. Afinal, ele comprou e você não entregou. Outras coisas muito importantes para garantir eficiência operacional, né? Então, o ciclo ali do pós-venda. Mais importante do que vender é você conseguir gerenciar depois a entrega do seu produto, né? Garantir ali o melhor transporte para isso, né? Meios que de fato otimizem a sua receita. Então, faça uma rota ali para que você otimize, faça todas as entregas naquele mesmo lugar, né, ou muito próximos disso, controle a inadimplência da sua carteira, né, garanta ali que o ciclo de pagamento está entrando, que você está ali com o controle de caixa para que isso não venha ali a faltar e depois atrapalhar até ali a sua produção, porque você vai precisar comprar insumos, né, e falando de insumos, tenha um controle aqui, né, muito bem estabelecido sobre a sua matéria-prima. Então não deixe faltar, por exemplo, a tinta da caneta. Porque sem a tinta da caneta, você não entrega as canetas. Então não adianta nada também tá ali tudo redondo, né? O seu marketing tá fazendo a atração ali de bons clientes, o seu comercial tá prospectando, né? Você tá com uma precificação ok, mas te falta o quê? Te falta produto. Então, isso é eficiência operacional. Então, esteja também ali muito bem setado quanto você precisa para vender, como você precisa, né, adquirir aí os seus produtos, enfim, ou os seus serviços, né, se você for de serviços, para que você consiga vender. Então, busque essa eficiência operacional dentro da sua operação para que realmente não seja o pós-venda ou o momento antes da venda que fragilize os seus resultados. O quarto e polêmico passo, né? Cultura e liderança. E por que eu trago esse tema, sabendo que isso, às vezes, ali para o pequeno, médio empreendedor, às vezes é muito incipiente. Afinal, você é o dono do próprio negócio, você pode vir a estar, né, trabalhando ali com familiares, por exemplo, e aí esse ponto já começa a cultura, né? A cultura, ela é o reflexo da liderança. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Se o líder está desengajado, acha que a meta é infactível e ele não vê ali uma perspectiva positiva, né, do que se faz, do propósito da sua operação, como que o time de base vai acreditar nisso? Muito se fala sobre, às vezes, a cultura ela não ser seguida pela base da sua operação. E, normalmente, se você realmente fizer um diagnóstico frio, ela é puramente o reflexo da liderança. Então, se dentro da sua empresa tem silos, né? O que seriam silos? Uma área brigando com a outra, uma área culpando a outra. Muito provavelmente ali, os líderes fazem isso entre si. Podem até não fazer na sua frente, né? Na sua visão ali de empresário, porque né, eles sabem ali que isso não é algo esperado. Mas para o time, uma hora ou outra, numa reunião, num almoço, num happy hour, eles devem ter soltado. E aí você começa a gerar intriga, competição dentro da sua área. E nada mais vai ser aqui do que o resultado. Você já passou por isso, né? Me conte aqui. Porque muito se vê desse tipo de atitude também quando a gente tenta contratar familiares. E aí, por que eu digo isso, né? Se você é empresário, você precisa estar preparado para tomar decisões difíceis e ter conversas difíceis. Porque ou você tem uma conversa difícil, ou você tem uma vida difícil. E uma vida difícil na vida do empresário, às vezes ela é ali a falência, né? Ou ali uma margem muito prejudicada de toda a sua operação. E aquilo é o seu negócio, é o negócio da sua vida, né? Você está se dedicando ao máximo para aquilo. E se você contrata o seu irmão, como que você demite ele?
né? Muito provavelmente você vai ter um receio muito grande de tomar essas decisões, por mais ineficiente que ele esteja sendo ali dentro da execução. E às vezes o problema nem é a falta de qualificação, mas realmente ali a cultura que você busca é outra, né? As skills que você busca é outra, né? Você quer uma pessoa às vezes ali já mais adaptada no mercado. Então pense muito bem que a profissionalização aí da sua empresa, né? Às vezes ela vai passar pela realmente a estrutura de governança. Então, esteja preparado para tomar decisões difíceis, porque você precisa ter líderes ali com uma cabeça que seja focada no seu negócio e que você consiga conduzir ali conversas estruturadas e de maneira limpa, né? Sem dedos, porque esse é o seu negócio, domine a sua operação. Se você se identificou com algum desses pontos aqui que eu falei, né? E se você faz algum desses 4 itens, comenta aqui, já faço isso e acho muito importante para que eu entenda que esse conteúdo realmente está aderente aí com você, empresário, que está liderando a sua operação. Se você não faz isso, eu vou te contar 5 erros aqui muito comuns que provavelmente você já se viu aqui dentro da sua operação. O primeiro deles é, quando você não atinge o resultado, sabe o que acontece? Você busca quem foi o culpado. Né? Me fala aqui se isso já não aconteceu. Você olhou ali os seus resultados do mês e falou, nossa, fiz aqui, eu queria fazer, né? Eu queria, veja que já tá, né, meio sentimental aqui a sua ação. Então eu queria fazer 2 milhões e eu fiz 1. A culpa foi do comercial. A culpa foi lá da área de produção, que não produziu a quantidade de canetas que eu precisava. Mas espera lá, não é você o empresário? Você estava olhando isso, acompanhando isso diariamente? Você sabia como que você estava de meta ali, o que você tinha que vender por dia, por semana, ali na primeira quinzena? Quantas reuniões aqui, quantos follow-ups você fez com o seu time para bater o pipeline ali, né? Para gerenciar os contratos que estavam presos, né? Você entrou ali dentro da sua área de marketing e viu se eles estavam captando? Então, se você tiver feito as suas rotinas e os seus rituais, você não precisará saber o culpado, você já saberá o que falhou na sua operação. E aí, podem ter sido 2 coisas. Falha na execução, então realmente ali alguma coisa que saiu do controle, ou planejou errado, e aí a gente vai precisar sentar aqui e rever o planejamento estratégico da empresa para ver qual aqui é o caminho que a gente deve seguir. Um outro erro muito comum que acontece com empresários que não têm diagnóstico ali da sua operação é a gente querer, né, ter a solução mágica. Aquela bala de prata. Você fala, não, tô faltando cliente aqui, tá faltando o topo de funil, então eu não tô conseguindo prospectar ali a quantidade que eu preciso para de fato conseguir ter uma probabilidade maior de virar negócio. O que você faz? Pega todo o seu caixa e investe em marketing. Mas o seu problema não era marketing. O seu problema é que você não sabe qual é o canal de venda que você tem que vender, né? Qual que é a trava da sua operação. Então você está até trazendo uma quantidade ok ali de leads para se converter, mas está cravando no jurídico, na negociação de contrato. Na verdade, você não está cravando nem no jurídico, nem no comercial. Está cravando porque você não tem a quantidade de caneta certa para vender. Então, como que você vai entregar a meta? Então, não busque soluções mágicas. Muito provavelmente, aqui não vou dizer em 100%, mas 90% das vezes, quando não se atinge um resultado tendo um planejamento estratégico bem setado, foi alguma falha na execução aí do seu planejamento. Então, faltou aí plano tático e acompanhamento. Se você estiver fazendo isso de perto, não vai acontecer mais. Terceiro erro muito comum é não tem como você não ter noção dos seus resultados durante o mês. E aí chega ali no último mês, você é pego de surpresa por não entregou a meta. Então, se você é um empresário, tem aí na sua rotina, igual escovar os dentes, acorda e olha quanto você vendeu no dia anterior. Para você saber, se você tinha que ter vendido 10 mil e você vendeu 5, então hoje que você vai precisar vender 15. Ou se você não conseguir vender 15 no próximo dia útil, divida isso pela quantidade de dias que você ainda tem e persiga ali com o time dentro do ciclo de vendas o como você vai chegar até lá. Então, você vai ajustar alguma margem, você vai oferecer algum desconto para que a gente consiga captar lead, desconto que não ofenda aí, né, a sua margem. Então, lembra que lá no começo eu falei da importância de você saber qual é a sua margem de desconto. E a sua margem de desconto não pode ferir o seu lucro. Aumentar o topo de funil não significa trazer resultado. Então, tenha claro na sua cabeça isso. Por fim, que está completamente conectado com o terceiro ponto é: vender mais não significa crescer o seu negócio. E se você acha que a única solução que você tem para crescer, para ter mais dinheiro no seu caixa é vendendo mais, você pode estar muito enganado. Às vezes a sua carteira está dependendo ali de um ajuste na precificação. Às vezes você consegue otimizar ali a sua rota de vendas, a sua rota de entregas, né? Ou negociar melhor o custo da sua matéria-prima. E tudo isso também já te traz eficiência, né? Eficiência operacional
te ajuda a construir resultados sólidos e não ficar toda hora tendo que vender muito mais, aumentar as suas metas, né? A ineficiência corrói o resultado e o lucro da sua operação. Sem o diagnóstico da sua empresa todo mês, cada decisão que você tomar vai ser um chute. Então, tenha o diagnóstico dentro da sua rotina, isso não é luxo, isso é investimento. Tenha a rotina de fazer o diagnóstico e faça nos primeiros dias ali do mês, para que se você tiver que fazer algum ajuste ali na sua rota ou realmente intensificar alguma boa prática, você consiga fazer pela maior quantidade de dias ali possíveis. Sem isso, vai te faltar clareza, mas com isso você consegue construir resultados previsíveis e sólidos e não mais ser pego de surpresa ali, sem saber se você bate a meta, se você não bate a meta, se você vai precisar crescer a sua produção ou diminuir a sua produção para você não ficar com o estoque parado. Estabeleça essa rotina para ter clareza das suas vendas, para ter clareza dos seus resultados e para que você tenha certeza de qual vai ser o seu lucro. E por aqui eu ajudo empresários a serem excelentes líderes e garantir a previsibilidade dos seus resultados. Então, se isso fez sentido para você, me acompanha por aqui, pois é só o começo de tudo que a gente tem para aprender juntos.